Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduarda e hoje então eu queria falar com vocês sobre uma fantasia que eu li recentemente que me surpreendeu demais, que é então O Aprendiz de Assassino. Primeiramente eu preciso então agradecer a Natália do Condado Literário, é o perfil dela no Instagram, eu vou deixar aqui nos comentários fixados para você seguir, porque foi ela então que apareceu na minha vida e me convidou para participar de uma leitura coletiva de O Aprendiz de Assassino. Se não fosse por ela, eu demoraria muito mais tempo para ler esse livro. E então, muito obrigada, Natália. Vão lá, sigam ela no Instagram. E esse livro, então, da autora Robin Hood, ele está sendo relançado aqui no Brasil pela editora Suma. E se você quiser comprar, então, o link eu vou deixar aqui na descrição. Se você compra tanto esse livro como qualquer outro produto pelo link que eu vou deixar aqui, você me ajuda a ganhar uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Mas eu também preciso avisar vocês que o segundo e terceiros volumes desse livro, dessa trilogia, eles ainda não foram relançados pela Suma. Eles vão ser relançados porque a editora confirmou recentemente no Twitter dela que eles pretendem sim continuar relançando os livros da Robin Hood aqui no Brasil, tanto a Saga do Assassino como o livro do Navio Arcano e talvez as outras trilogias que a autora já escreveu. Sobre o que é a história então? Aqui então a gente está localizado no reino dos Seis Duncados. Ou é Ducados? Agora eu não lembro. Seis Ducados, não é Duncados, é Ducados. E esse reino então, ele é comandado pelo rei Sagaz, que possui 3 filhos, que eu vou ler os nomes. O Cavalaria, o Veracidade e o Majestoso. Os nomes, eles são meio estranhos, mas eu já explico por quê. O primogênito do rei Sagaz, então, é o Cavalaria, que ele é casado com uma moça, a Dama Paciência, só que eles não conseguem ter filhos. Uma certa noite, aparece então, à porta da Torre do Cervo, um menino, né, nos braços de um senhor, dizendo que esse menino é então um bastardo do Cavalaria que ele fez numa moça da cidade, que tem ali perto da Torre do Cervo, que é o local onde a família real mora. E essa é uma das primeiras cenas que a gente tem contato aqui no livro. É uma criança de aproximadamente uns 5, 6 anos, que chega assim sem nome, sem nada, só com a roupa do corpo. A mãe dele aparentemente não deu um nome pra ele, só chamava ele de garoto. Então, chegando na Torre do Cervo, ele recebe o carinhoso nome de Fitz, que significa bastardo em latim. E ele acaba ficando então por um tempo nos estábulos do rei, que são cuidados por um homem chamado Bronco. E aí então nós vamos ter um desenvolvimento de uma relação meio assim de pai e filho entre o Fitz e o Bronco, à medida que ele vai crescendo. Ele também demonstra aptidão para uma magia que existe aqui no mundo da saga do assassino, que é conhecida como manha, que basicamente funciona como um jeito de entrar na mente dos animais e saber o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Meio que compartilhando uma consciência com esse animal que, dependendo da conexão que você tem com ele, né, se for mais forte ou mais fraca, isso pode se estender por vários quilômetros, né? Não precisa estar no mesmo espaço para isso acontecer. Só que é perigoso também porque aparentemente homens e mulheres, né, pessoas que tinham essa aptidão para essa magia, eles acabam muitas vezes perdendo a si mesmos dentro da consciência do animal, então acaba meio que se misturando ali o lado homem e o lado animal, e essas pessoas ficam um pouco animalescas. Mas é o que o Bronco fala pro Fitz, quando ele percebe que o Fitz tem essa aptidão, e aparentemente é também um saber popular, então é meio que um conhecimento geral, que pessoas com a manha podem fazer isso. E lá com seus grandes 13 anos de idade, o Fitz então ele é convidado pelo rei Sagaz para se tornar então o assassino da família real, né? O assassino do rei. Ele precisa então receber um treinamento de um senhor muito misterioso chamado Breu, e ele vai trabalhar então em prol do bem-estar do reino. E vai ser assim então que começa a história de O Aprendiz de Assassino. Esse primeiro volume da trilogia A Saga do Assassino, ele começa de um jeito que você não consegue perceber exatamente qual vai ser o conflito da história. Tem histórias que você começa a ler que você pensa, beleza, esse vai ser o conflito. Mas aqui não. Aqui demora um pouco pra gente entender qual vai ser o conflito. O que vai ser o clímax da história, né? O confronto final. A autora escolhe construir isso lentamente porque não é uma coisa exatamente explícita, não é uma coisa muito... como é que eu posso dizer? Não é uma coisa muito... me fugiu a palavra agora.
Mas não é algo assim grandioso, sabe? Todos os conflitos que acontecem aqui, eles acontecem em pequena escala, vamos dizer assim. E para isso, ela precisa ir construindo o ambiente em volta do conflito antes de apresentar o conflito para nós. Então tem todo um contexto antes da gente saber qual que vai ser a confusão da história. Então tem um detalhezinho num capítulo ali, tem uma confusãozinha ali, tem uma fala misteriosa de um personagem misterioso aqui. E é assim, então, que ela vai construindo o clímax. Não é ruim, é diferente, é lento, ela foca muito mais no desenvolvimento dos personagens e do mundo que a gente encontra aqui na saga do assassino, porque é um mundo de fantasia, né, um mundo completamente diferente do nosso, mas ao mesmo tempo ele tem muitas coisas parecidas com o nosso. Então ela precisa desenvolver esse mundo que é levemente diferente. Tem que estabelecer as magias, tem que estabelecer os povos, as culturas diferentes que ela insere aqui na história. Então, é isso que ela vai fazendo. Não é chato, é interessante, é bom ver o Fitz aprendendo e a gente aprendendo com ele. E, bom, com a questão do protagonista, que é o Fitz, é ele quem narra a história em primeira pessoa pra gente. E ele narra de um jeito que faz parecer que ele tá ou contando a história dele pra alguém, ou escrevendo a história dele, registrando em algum lugar, em algum livro, alguma coisa assim. Porque tem vários momentos que ele fala, eu não me lembro muito bem o que aconteceu aqui, eu não quero falar sobre o que aconteceu aqui. Então, ele não nos dá todas as informações, porque ele não quer às vezes. Ou porque ele não lembra, ou porque ele não tá afim de falar. E isso é interessante, ao mesmo tempo que é necessário que o leitor crie uma empatia pelo Fitz, já que é ele quem narra o livro em primeira pessoa e no passado, como se ele estivesse então contando a história para nós. Então é engraçado, é a autora que escreveu um personagem que tá contando a história para nós, mas é como se ele realmente estivesse contando uma história e não como se ele fosse só o narrador da história. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas é tipo isso. Pessoalmente, eu acho que o desenvolvimento do Fitz é muito bom, eu acho ele um personagem adorável, assim, ele é muito querido, é visível como que ele cresce ao longo da história. Ele começa como uma pintura em branco e vai, então, aprendendo coisas, descobrindo sobre o que ele gosta, porque ele realmente chega na Torre do Cervo e parece, assim, que esse menino não gosta de nada, sabe? Ele é uma tela em branco e as pessoas no castelo que cuidam dele vão pintando ele. E aí ele vai vendo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu gosto de bichinhos, eu gosto de cachorros. Eu não gosto de tal pessoa. E por aí vai indo. Porque realmente no início parece que ele é uma pessoa muito sem vontades e que ele deixa a vida levar ele. Depois que ele vai crescendo, ele segue sendo um rapaz tímido, que nem ele era quando era criança, mas ele já tem mais personalidade, ele tem mais gostos e ele toma mais atitudes. Principalmente, ele tem dúvidas e ele tem medos também. E ele é um personagem, assim, que se você pra analisar bem, ele foi abandonado por todo mundo, sabe? Ele foi abandonado pela mãe na porta da casa do pai, e o pai dele, o Cavalaria, que é o príncipe, ele nunca falou com o Fitz e nunca deu bola pra ele. Até mesmo os irmãos dele deram mais bola pro Fitz do que o próprio pai. Ele chegou lá sem nome, né? Ele não tinha um nome, que é basicamente aquilo que caracteriza a pessoa. E nesse mundo de O Aprendiz de Assassino, os nomes eles são extremamente importantes porque eles são o resumo do que a pessoa é. Então o Rei Sagaz tem esse nome porque ele é sagaz. Duh. O Cavalaria tem esse nome porque ele é muito um líder muito bom, enfim, ele gosta de cavalgar, não sei. O Majestoso, ele tem esse nome porque, obviamente, ele é muito bonito, é muito carismático, ele lida com as pessoas. O Veracidade, ele é muito íntegro, por isso que ele tem esse nome. Agora você me pergunta, os nomes eles foram dados depois que eles cresceram ou foram dados quando eles eram bebês e daí eles se adaptaram ao nome? Não sei, não faço ideia. Acho que não é falado isso no livro, mas é uma boa questão. E bom, voltando a falar do Fitz, ainda com a questão dele ser perdido, ele é realmente muito perdido, assim. Ele chega, como eu disse, sem pai, sem mãe, sem nome. Ele tem uma figura paterna no Bronco, mas não é exatamente uma figura paterna, porque não é exatamente um pai, mas é a coisa mais próxima que ele tem. Ele, ele acaba criando, então, uma conexão com os animais por causa disso. Talvez essa solidão dele contribua para que ele se sinta muito próximo dos animais e tenha essa aptidão para manha, que nem eu disse antes. Então eu gosto muito de ver o Fitz se desenvolvendo de um menino perdidão na vida para um adolescente que
vai sendo moldado pelas coisas que acontecem com ele, que é basicamente o que acontece com todo mundo, mas é muito interessante observar isso no Fitz, porque ele é muito uma folha em branco quando ele começa essa história. E eu adoro um desenvolvimento de personagem, é isso. Uma coisa que talvez possa desagradar as pessoas que vão ler esse livro é o tamanho dos capítulos. Quando eu peguei e fiz a divisão, né, o cronograma de leitura da leitura coletiva, eu não tinha ideia que os capítulos eram tão grandes. E eles realmente são compridos, acontece muita coisa neles. Às vezes, dentro do próprio capítulo, tem passagens temporais longas. Então, eu sei que a maior parte das pessoas não gosta de capítulos longos, mas é o que a gente tem aqui. Eu acho que depois que você lê, passa do início, você se acostuma com o tamanho dos capítulos também. E você até consegue identificar pontos dentro do capítulo que você pode parar de ler, assim, se você não quer mais. Porque, como eu disse antes, tem muito salto temporal dentro dos capítulos. O estilo de escrita da Robin Hood, ela me lembrou um pouco o estilo de escrita do George Martin, mas talvez não tão denso, não tão descritivo quanto ele. Né? O que não é um problema pra mim, porque eu adoro o George Martin, adoro os livros dele, inclusive estamos aqui esperando Os Ventos de Inverno ainda, né? Vamos seguir esperando. E não foi um problema pra mim. Então, se você gosta de As Crônicas de Gelo e Fogo, eu recomendo pra você dar uma chance ao Aprendiz de Assassino. Inclusive, aqui na capa tem um quotezinho do Martin que ele fala: entre as inúmeras obras de fantasia lançadas atualmente, os livros de Robin Hood são como diamantes num mar de falsos brilhantes. Então ele gosta, você, se gosta dos livros dele, talvez goste. Acho que as outras personagens que a gente é apresentada aqui no livro, elas são muito boas, porque você gosta delas, você odeia elas, você fica em conflito com elas, e isso é bom. O próprio Bronco, que é então a coisa mais próxima que o Fitz tem como pai, ora eu gostava dele, ora eu ficava tipo, não gostei dessa atitude. O Breu, que é o treinador do Fitz pra virar assassino, ele também é uma figura muito misteriosa, assim, uma figura que sabe demais, mas não conta muita coisa. É uma figura que analisa muito o Fitz, mas ao mesmo tempo é uma figura que não sabe de tudo. O Rei Sagaz também, ele parece ser uma pessoa que é extremamente inteligente, mas é ardiloso ao mesmo tempo, muito maquineísta, eu acho que eu posso falar. Então eu não sei se eu confio nele, não sei se eu confio no Breu, enfim, eu não sei se eu confio na maior parte dos personagens aqui na história. E aí, gente, todos esses sentimentos com relação aos personagens, todas as coisas que são apresentadas para nós, né, ao longo do livro, tudo isso então leva para um final que, meu Deus do céu, surto atrás de surto. Mais ou menos ali no meio do capítulo 20, eu não consegui mais parar de ler até o final. E eu acho que dava tranquilamente umas boas páginas, assim, umas 90 páginas até o final, e eu simplesmente não conseguia parar de ler. Porque o final é tão tenso, é tão frenético que eu fiquei chocada com o que aconteceu. Então, dei 5 estrelas pra Saga do Assassino. Pra Saga do Assassino não, pro Aprendiz de Assassino, o primeiro volume. E o segundo volume, vou pegar aqui. E o segundo volume, que é O Assassino do Rei, então ele vai ser lido também em LC. A gente vai começar em junho, eu acho, iníciozinho de junho, metade de junho, a gente ainda não decidiu a data. Já separei os livros aqui, os livros não, o cronograma aqui pra gente ler. Se você tem interesse em ler esse livro aqui com a gente em leitura coletiva, o meu Instagram ele vai estar aqui embaixo. Você manda uma mensagem pra mim no direct lá falando: ei, quero participar da leitura coletiva de O Aprendiz de Assassino, que eu te coloco no grupo, porque vai ser bem legal. A gente interage, a gente comenta com spoilers à medida que a gente vai lendo. E, cara, eu tô com grandes expectativas pra esse livro. Eu gosto muito dessa capa, desse tom de roxo aqui, eu acho bonito. Eu gosto muito dessas artes, dessa edição de O Aprendiz de Assassino. Assim como eu gosto das artes de Mistborn, da capa. E, bom, é isso então. Se você já leu O Aprendiz de Assassino, você pode, por favor, comentar aqui embaixo o que você achou. Sinta-se livre para comentar o que você quiser. Só se for comentar alguma coisa com spoilers, dá o avisozinho de spoiler. E é isso. Lembrando que se você compra com o link que eu deixei aqui na descrição, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. E é isso então. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você num próximo vídeo. E tchau, tchau.